Oi, pessoal do sétimo ano A, tudo bem? Hoje eu estou aqui de volta para fazer a correção dos nossos exercícios do capítulo 20 da nossa apostila 2, ângulos em polígonos, da página 431 a 438. Com o seu transferidor, determine a medida de todos os ângulos internos do quadrilátero EFGH abaixo. Em seguida, sem usar o transferidor, calcule as medidas dos ângulos externos. Registre seus cálculos e anote as medidas no quadrilátero. Com o transferidor, eu medi esse ângulo, deu 106 graus. Medi esse ângulo, 90 graus. Medi esse ângulo, 115 graus. Medi esse ângulo, 49 graus. Agora eu vou achar o ângulo externo. Eu sei que a soma desse interno com esse externo tem que dar 180. 180 menos 49, 131 graus. A soma desse ângulo interno com esse externo tem que dar 180. 180 menos 115, 65 graus. A soma desse ângulo interno com esse externo tem que dar 180. 180 menos 90 vai dar o quê? 90. A soma desse ângulo interno com esse externo tem que dar 180. 180 menos 106, 75 graus. Com régua e transferidor, desenhe um triângulo que tenha um ângulo interno medindo 70 graus e outro medindo 80. Eu tracei um segmento de reta, peguei o meu transferidor, coloquei aqui um ângulo de 60 graus e tracei essa reta. Vim deste lado, coloquei a medida de um ângulo de 80 graus e tracei essa reta até eles se encontrarem. Peguei o meu transferidor e usei essa medida aqui. Eu tanto poderia achar essa medida com o transferidor ou sem, porque eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu fizer 70 mais 80 menos 180, vai sobrar quanto? 30. Então, letra A. Qual é a medida do terceiro ângulo deste triângulo? 30 graus. Use o transferidor para determiná-la. Tanto pode ser com o transferidor ou sem. B. Calcule a medida de cada ângulo externo do triângulo. Vamos lá. Este ângulo externo, a soma desses dois, do interno com o externo, tem que dar 180. 180 menos 80, esse ângulo externo vai medir o quê? 100. Aqui, a soma desse ângulo interno com esse ângulo externo tem que dar 180. 180 menos 70 vai dar o quê? 110. Aqui, a soma desse ângulo interno com esse ângulo externo tem que dar 180. 180 menos 30, 150 graus. 3. Considere o pentágono sábio representado ao lado, no qual AB e O é um quadrado e SAO é um triângulo. Então, aqui a gente tem um quadrado, ó, AB e O, SAO é um triângulo, com os três ângulos medindo 60 graus. Aqui mede 60, aqui mede 60, não esquecendo que tem uma linha aqui, tá, gente? Então, ó, 60, 60. Qual é a medida do ângulo SOI? Bom, vamos lá. Isso aqui não é um quadrado? Se aqui é um quadrado, isso aqui vai medir o quê? 90 graus. E se aqui é um triângulo, ele falou que mede 60, então eu vou fazer 90 mais 60, que vai dar quanto? 150. E que eu expliquei que a soma de 90 graus, medida do ângulo AOI, que é do quadrado ABIO, com 60 graus, que é a medida do ângulo do ângulo AAOS, que é do triângulo SAO. Tá? 2. Considere o polígono regular apresentado ao lado.
Sabe-se que a soma das medidas de seus ângulos internos é igual a 1.260 graus. Quantos lados tem este polígono? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu sei que ele vai ter o quê? 9 lados, não é isso? Por quê? Porque a soma dos vértices, ó, a figura já estava aqui, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Quanto mede o ângulo alfa destacado na figura? Certo? Aqui vai ser alfa é igual a 1.260, que foi o que ele deu aqui, dividido por quanto? Por 9, que deu quanto? 140. Então, cada ângulo interno vai medir quanto? 140. Calcule a medida do ângulo externo beta, assinalado na figura, e registre o seu raciocínio. Esse ângulo interno mede quanto? 140. A soma desse ângulo interno com esse ângulo externo é 180. Então, se eu fizer 180 menos 140, vai dar quanto? 40. Então, quanto que vai medir o beta? 40 graus. Exercício 1 e 2, registre o raciocínio utilizado. Rafael construiu a figura ao lado usando o kit mosaico, sabendo que em todo losango os ângulos opostos têm medidas iguais. Determine sem usar o transferidor a medida de cada ângulo interno do losango azul. Os ângulos internos do losango azul vai medir 120, 60, 120 e 60. Como que eu descobri isso? Há vértices de recobrimento formado por 2 hexágonos e um losango. Nesses vértices, a medida do losango é 360 graus. Tá? Ó, então, aqui, ó, dá 360 graus, certo? Se eu fizer 360 graus menos 120 menos 120, que eu sei que é a soma dos ângulos internos desse hexágono aqui, vai dar o quê? 120. Em outros vértices, há 2 hexágonos e 2 losangos. Então, há 2 hexágonos e 2 losangos. Nesses vértices, a medida do ângulo dos losangos é 360 menos 120 menos 120. A resposta dividido por 2, que vai dar o quê? 60 graus. Rebeca fez a figura ao lado usando o kit mosaico. Determine, ainda sem usar o transferidor, a medida de cada ângulo interno do losango azul claro. Bom, note que nos vértices de recobrimento formado por 2 losangos e um triângulo, nesses vértices a medida dos losangos é 360 menos 60. Que vai dividido por 2, que vai dar o quê? 150. Em outros vértices, há 2 quadrados e 6 losangos. Nesses vértices, as medidas dos ângulos do losango é 360 menos 90, dividido por quanto? Por 6, que vai dar 30. Então, o losango azul claro vai medir o quê? 150, 30, 150 e 30. Construa usando régua e transferidor um pentágono regular cujos lados medem 5 centímetros. Para fazer essa construção, siga as instruções. Partindo do ponto A, dado a seguir, desenhe com régua um segmento horizontal AB de medida 5 centímetros, de modo que o ponto B esteja à direita do A. Tá aqui. Agora, com régua e transferidor, desenhe o segmento BC de medida 5 centímetros, de modo que o ângulo ABC meda 108 graus. O ângulo ABC, vou pôr o transferidor, vou medir 108 graus aqui e vou traçar 5 centímetros, eu vou ter o ângulo C. Aqui, vou pôr o transferidor, vou medir 108 graus, vou traçar. Vou pôr o transferidor, 108 graus, e assim eu vou fazer com todos os lados. De maneira semelhante ao que você fez no item B,
desenhe os segmentos CD, DE e A, todos medindo 5 centímetros, de modo a obter um pentágono regular ABCDE. Bem, pessoal, eu estou finalizando a minha correção por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, me encaminhem um e-mail, 7º ano Matemática, professora Regina. Novamente lembrando que este é o nosso canal de comunicação para as dúvidas de vocês. Tendo dúvida, me encaminhem o e-mail. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!